Olá gente, meu nome é Marco Aurélio, eu sou arquiteto, esse aqui é o canal Arq. Nesse canal aqui eu falo de DIY, que é o caso de hoje, né? Que é o faça você mesmo, que é esse projeto que você mesmo faz. Eu falo de arquitetura no geral, de interiores, exteriores, dicas de construção, curiosidades sobre arquitetura, edifícios maiores do mundo, esse tipo de coisa. Só que esse vídeo aqui é de DIY, ou seja, faça você mesmo. Quem acompanha o canal sabe que eu normalmente gravo da minha sala de estar lá embaixo, eu tenho uma estante ao fundo e tal, é uma sala que eu uso. Então sempre é muito trabalhoso, é muito legal gravar lá, mas é sempre muito trabalhoso montar e desmontar sempre, que tem iluminação que a gente utiliza, né, numa área interna, tem o lugar de colocar o microfone, tem o lugar do pedestal para poder colocar a câmera, então é muito trabalho você sempre montar e desmontar aquilo tudo, além de interromper um pouco a dinâmica da casa mesmo, né? Você fica sempre inutilizando aquele lugar ali, ou tendo sempre ter o trabalho e o retrabalho de montar e desmontar. Então eu resolvi mudar para um cômodo que eu tenho aqui em cima, que é um cômodo que era o cômodo da bagunça. Aquele cômodo onde eu colocava todos os restos de materiais que eu uso nos meus projetos, que eu mesmo faço, tudo quanto é coisa que eu não utilizo, eu vai para aquele quarto, resolvi esvaziar esse quarto, jogar coisas fora e passar a gravar desse quarto ali. Só que para isso eu resolvi dar uma caprichada um pouco mais e tornar ali realmente o meu estúdio. Então eu vou fazer algumas modificações. A primeira modificação que eu vou fazer é colocar uma chapa ao fundo. Vou colocar uma chapa na parede ali ao fundo, só que isso é com aproveitamento de materiais. Então eu vou explicar aqui cada um dos materiais que eu vou utilizar e também vou mostrar para vocês as ferramentas que eu vou utilizar para colocar no lugar. E claro, eu vou mostrar o processo também. Então vem comigo, esse aqui é o canal Arq, como eu falei antes, dê o like se você gostar do vídeo, comente, me ajuda muito o seu comentário e se você puder, espalhe as notícias, passe esse canal para outras pessoas, esse vídeo para outras pessoas que possam se interessar pelo assunto. Um grande abraço e vamos embora! Bom, gente, mais uma vez, para quem acompanha o canal já vai saber que eu mudei o local de gravação, como eu falei no início do vídeo, mas que eu gosto de reaproveitar materiais, né? Quando eu faço os vídeos de DIY, eu faço a você mesmo, sempre é com reaproveitamento de materiais, é o upcycling, né? Você pega um material que você não tem uso mais, ou que você tem um uso diferente, e você transforma ao invés de simplesmente jogar fora ou comprar um novo. Então aqui eu tenho essa chapa, né? Que é uma chapa de laminado, e é uma chapa que eu não comprei com essa finalidade. Essa chapa aqui, ela sobrou de um piso que eu arranquei daqui, porque eu fiz a troca do laminado aqui de casa, que eu coloquei um laminado mais atual, um laminado mais moderno, né, que também é resistente à água, que não é o caso esse aqui, e sobrou essa chapa aqui. E eu resolvi aproveitá-la para revestir a parede de fundos do meu novo estúdio ali para gravação. Então, eu quero mostrar para vocês o reaproveitamento desse material e o processo. Você vê que o acabamento dessa chapa aqui, ó, vou até dar um zoom um pouco maior, ele está ruim, porque ela foi arrancada mesmo no chão, né? Então eu vou fazer o corte para deixar ela certinha, para deixar no tamanho também que eu quero, e vou fazer a adaptação dela para colocar lá, vou mostrar como. Então os materiais que eu vou usar a princípio, né, as ferramentas e equipamentos na verdade, é uma serra mármore aqui, né, mas com a serra de madeira, para poder cortar e acertar essa chapa. Aqui eu tenho simplesmente aqui um esquadro que eu vou usar para poder, né, ter um corte, para fazer uma medida mais fina, para ter um corte mais reto. Esses grampos aqui são muito importantes, que esses grampos vão estabilizar essa madeira que eu coloquei aqui, que nada passa de um alisar. É um alisar antigo que eu guardei aqui e eu coloquei aqui como guia na minha serra. Então eu vou fazer o corte aqui para acertar essa madeira com esse guia aqui. Vou usar durante o processo óculos de segurança, eu sempre uso, que é muito perigoso nesses cortes, voar algum pedaço de madeira, algum pedaço de material nos nossos olhos, então é bom proteger. Aqui o grampo, mostrando exatamente como ele é um grampo, né, que você compra em qualquer lugar, é um grampo muito comum, bastante forte apesar de ser de plástico, ele prende bem o material. Aqui uma flanelinha só para ajudar, para poder fazer alguma limpeza fina. E todo esse material está aqui, não vou usar nada além disso por enquanto, eu vou mostrar também como eu vou fazer a parte interna quando eu for instalar essa chapa na parede. Então vamos embora comigo, vou mostrar para vocês agora. Pessoal, se você tem uma habilidade mínima que seja, se gosta de mexer com as coisas, dá para você fazer isso tranquilamente, é muito simples realmente.
É bom você ter ferramentas adequadas, igual eu estou usando uma serra, né? Uma serra que tem proteção da lâmina, estou usando os óculos de segurança, isso é muito importante, minha segurança sempre em primeiro lugar, mas é um projeto muito simples. É uma questão mesmo de colocar um pouco de tempo, um pouco de imaginação para trabalhar. Você vê que eu não estou usando luvas, né? Isso em muitas atividades eu uso luvas mesmo para proteger minhas mãos, mas no caso de usar uma serra eu não gosto muito, porque as luvas podem realmente ficar presas à serra e aumentar o estrago ali, aumentar o perigo. Então eu gosto de ter minhas mãos livres, mas sempre com muito cuidado onde eu coloco as minhas mãos. Nunca coloco a mão à frente da serra e nunca trabalho também puxando a serra na minha direção, sempre empurrando a serra com uma distância da lâmina. Então é isso aí. Agora, vocês veem que eu já rodei essa madeira, essa chapa aqui, nessa ponta que estava do lado de lá, agora está do lado de cá, porque eu também vou fazer o acerto desse lado aqui. Vou deixar ela bem retinha na medida certa para colocar na parede. Bom, gente, a chapa está cortada aqui na medida certa que eu vou precisar. Eu tenho uma largura aqui de 2 metros, cortei a chapa com 2 metros de largura. Ela não vai até o teto, eu optei em fazer o acabamento um pouco mais baixo. E aqui a ideia é a seguinte, eu vou usar, para poder fazer a conformação, vou até pegar aqui, uma dessas canaletas. Isso aqui sobrou de alguma outra coisa que eu desmontei aqui em casa, então são canaletas que eu vou usar para encaixar essa chapa. Eu poderia colá-la, né, aqui na parede do fundo, mas dá mais trabalho e também fica como uma coisa mais permanente. Então eu prefiro fazer um encaixe. Eu vou colocar basicamente essa parte, né, dessa peça aqui embaixo e vou encaixar essa chapa como se fosse uma gaveta. Então eu vou colocá-la lateralmente, encaixando aqui dentro. Como a chapa é um pouco grande, eu não tenho muito espaço de manobra ali para fora, eu vou ter que fazer um encaixe frontal, vou mostrar como na hora que eu vou fazer e depois eu vou prendê-la também em cima. Eu vou colocar aqui essa prateleira. É uma prateleira, vou mostrar também deste lado, uma prateleira que tem um suporte invisível. Você encaixa o suporte nesses furos aqui e ele fica invisível, não fica aparecendo uma mão francesa, um suporte aqui. Eu vou colocá-la aqui também para poder colocar alguma decoração de fundo e tal, no que vai ser o meu futuro estúdio. Então aqui a ideia é essa prateleira vai acabar ajudando a prender a chapa na parede, né? Porque eu vou parafusá-la, né? Os suportes vão ficar parafusados, eles vão ajudar a prender a chapa na parede para que ela fique bem rente mesmo, que não fique nenhuma parte ondulada, esse tipo de coisa. Então vai me ajudar muito também, vou fazer um acabamento superior na parte da chapa, ainda também vou mostrar para vocês, e o resto eu vou fazer uma pintura aqui que está precisando. Esse aqui é um dos suportes da prateleira invisível. Esse suporte vai preso na parede dessa forma aqui, ó, você pode ver. Ele é preso na parede dessa forma, e depois eu encaixo simplesmente a prateleira aqui nele, ele fica por dentro da prateleira e não aparece. Vou usar uma furadeira, né, sempre com proteção de óculos, eu vou usar os óculos de proteção para poder fazer o trabalho, e vou fazer os furos, encaixar a parte de baixo, né, colocar ali a estrutura, que é a canaleta, encaixar também aqui o nosso painel, que já está cortadinho aqui do lado, e vou fazer também, depois disso, vou apoiar de alguma forma, vou colocar uma fita, provavelmente uma fita mesmo, e vou fazer a prateleira, vou colocar a prateleira. Os suportes, depois eu encaixo a prateleira direitinho para vocês verem o resultado. Isso vai ser feito de uma forma mais empírica. Lógico, eu medi o ambiente, eu sei a distância que eu preciso aqui, o tamanho da chapa, tudo certinho. Só que o teste mesmo para saber a altura, que eu vou fazer os vídeos sentado aqui, então o teste para saber a altura vai ser mesmo eu me sentando aqui e colocando a prateleira acima, que fique de uma forma que eu não vá bater a cabeça nela quando eu for sair da mesa, e que também ela apareça no vídeo, afinal de contas, essa é a ideia, tem uma decoração de fundo aqui. Então vamos embora para a segunda etapa do trabalho. Bom, gente, já estou com meus óculos de segurança aqui, porque eu vou fazer furos na parede para poder colocar a canaleta que eu falei. Então já marquei aqui mais ou menos 50 centímetros, que é onde eu quero que comece aqui a chapa. Vai ser mesmo uma faixa ali atrás de mim, que vai dar um efeito legal, eu espero, nos vídeos que eu vou fazer posteriormente. Então, basicamente, já está tudo marcadinho. Já estou aqui com a minha canaleta, já estou aqui com a minha furadeira e vou fazer os furos, tá? A canaleta eu vou colocar depois. Obviamente, ela tem 2 furos, gente. Ela tem um furo maior e um furo menor. Por quê? Porque o furo maior é para eu poder colocar o parafuso pela frente, porque como a canaleta ela é em U,
Se eu furar só atrás, não tem como acessar depois para eu colocar os parafusos. Então essa é a ideia aqui, vou fazer os furos. Acompanhe aqui comigo. Bom, gente, feitos os furos aqui, a segunda etapa aqui dessa parte é muito simples, que é simplesmente colocar as buchinhas na parede para poder vir com a canaleta e com os parafusos posteriormente. Então, gente, agora é hora de fixar a canaleta aqui na parede. Começar aqui pelo furo do meio, vou colocar aqui com o parafuso, depois eu só faço ela presa aqui na parede, eu só faço o ajuste ali para colocar um lado e outro. Então vamos embora. Vocês veem que a canaleta aqui, eu nem acabei de colocar o parafuso, ela já está aqui bem estável no lugar. Então assim, você não precisa de colocar os 3 parafusos até o fim, um de cada vez. Você pode colocar um, coloca o segundo, coloca o terceiro, depois você acaba de apertar. Fica mais fácil assim, porque já fica estabilizado no lugar a canaleta como você quer. Outra coisa, eu vou usar uma parafusadeira que vai facilitar bastante. Eu tenho uma parafusadeira, mas aqui como são só 3 parafusos, eu optei em fazer com a mão mesmo. Bem, gente, vocês podem ver que a canaleta está fixada aqui na parede agora. Então vamos ver se a chapa vai encaixar aqui direitinho. Vamos embora. O ideal aqui seria trabalhar com 2 pessoas pelo menos. Como eu não tenho outra pessoa aqui, eu mesmo vou fixar essa chapa aqui. Vou ver como fica no final. Bora! Bom, gente, vocês viram que a chapa ficou bem estável aqui, né? Eu nem coloquei nada na parte de cima e ela está bem estável aqui. Só falta mesmo eu colocar a prateleira, dar uma limpada na chapa e fazer o resto da decoração aqui para poder ter um espaço legal para gravar. Vocês veem aqui que eu comecei a colocar só por segurança uma fita aqui em cima para fixar na parede um pouquinho, para dar mais segurança e estabilidade. Essa fita aqui, para quem conhece um pouquinho, sabe que essa fita nem é adequada para isso. É uma fita isolante, é uma fita pré-elétrica. Só que o que eu tinha em casa, uma fita crepe acabou, vai dar certo aqui. Eu tenho filosofia quando estou fazendo esses projetos DIY ou faça você mesmo, de utilizar o que você tem em casa. Isso vai ao encontro aí da ideia do upcycle, que é você pegar um material e reaproveitá-lo ao invés de jogar fora, alguma coisa desse tipo. Então vamos fixar isso aqui com essa fita só por segurança e vamos dar continuidade. Gente, basicamente é isso. Agora vou fazer uma segunda parte. Vou mostrar o projeto completinho depois como ficou, mas a segunda parte agora vai ser fixar a prateleira, né? Eu vou estar sentado aqui, então o que eu vou fazer? Vou fazer uma medida empírica aqui. Eu não vou colocar uma fita, não vou fazer nada disso. Eu simplesmente vou colocar a cadeira que eu vou utilizar, vou medir a altura que deu e com isso eu vou aqui determinar qual que vai ser a altura dessa prateleira. Provavelmente vai ser essa altura aqui, mas eu quero dar uma olhada primeiro para não ter uma surpresa, bater cabeça, esse tipo de coisa que vai ficar muito ruim. Gente, sempre use medida, sempre use fita, nível, tudo isso é muito importante. Mas aqui, como eu falei, é um projeto mais empírico, um projeto mais assim, na sensação aqui de utilizar. Então vamos embora. Então, como eu falei, eu medi aqui de uma forma empírica. Estou aqui com o suporte, né, que vai ser da prateleira invisível. Já fiz a marcação na altura que eu quero aqui dos furos, todos os furos eu já marquei, né, certinho aqui, poder ficar niveladinho. Vou fixar os suportes. Vou mostrar o processo inteiro, depois vou encaixar a prateleira, vocês vão ter uma ideia melhor de como vai ficar aqui o estúdio. E daqui a pouco vou trazer a mesa para cá, vou decorar e vou mostrar o projeto terminado. Eu aconselho que você já deixe o material todo separadinho, que você imagina que você vai poder usar, porque fica muito mais fácil do que ficar buscando o material depois. Então aqui basicamente é só fazer os furos, vou colocar ali o suporte no cantinho aqui, porque eu vou fazer todos os furos que eu preciso aqui e dar continuidade. Aqui a broca que eu estou usando é a broca para concreto, né? Para alvenaria aqui que está atrás, porque essa chapa é muito fininha, apesar dela ser um aglomerado aqui de madeira, não vai atrapalhar muito não. Então vamos embora.
Furos feitos, vou colocar agora as buchinhas para fixar o suporte invisível da prateleira. Gente, agora é a hora de fixar os suportes. Muito simples aqui, é só parafusar basicamente. Basicamente é isso, gente. Vai ser colocar todos os suportes aqui, tem que acabar de dar o aperto aqui, colocar mais os 3 suportes ali para poder encaixar a prateleira mesmo. Esse processo aqui é muito simples, não vou mostrar tudo, você basicamente tem que medir certinho para poder ficar tudo nivelado. E depois disso você fixa aí esses suportes e daqui a pouco coloca a prateleira, já vai mudar de cara o pedacinho aqui. Suportes colocados, é hora de colocar a prateleira no lugar e ver como é que mudou o visual já um pouquinho. Depois disso aqui é só uma questão de limpeza, de organização, vai ficar tudo prontinho para utilizar. A parte mais difícil já passou, que nem foi tão difícil assim. Agora é hora de fazer uma limpeza, de colocar a decoração, de trazer a mesa para cá e ver como é que vai ficar o estúdio onde eu vou gravar todo dia para vocês. Se vocês querem continuar vendo gravações aqui, por favor, se inscrevam no canal, dê o like aqui para me dar mais força e vamos ver como é que ficou o resultado. Bom, gente, então esse é o resultado do meu projeto DIY, né? O projeto Faça Você Mesmo, com upcycling. Então aqui atrás, recapitulando aqui, a gente tem uma chapa aqui, que é uma chapa de piso, né? Uma chapa de piso laminado, que eu retirei da minha casa para substituir por outro melhor, mais moderno, e acabei utilizando aqui na parede de trás. Tinha essas duas prateleiras aqui, que são aquelas prateleiras que tem um suporte invisível, você não vê uma mão francesa, você não vê um pino, um parafuso, nada, né? Porque eles são encaixados primeiro, como mostrei durante o vídeo. E aqui só faltou mesmo fazer, no final que eu estou mostrando agora, é a decoração. Aproveitei para colocar mais uma prateleira aqui, né, à sua direita no vídeo aí, porque eu achei que compunha melhor o lugar. É o mesmo esquema, só bem menor a prateleira, com 2 suportes invisíveis, e esse aqui é o resultado. Se você gostou assim, da dica, né, da mudança que eu tive aqui de cenário, eu peço que você dê um like no vídeo. Se você acha interessante compartilhar isso com outras pessoas, vai me ajudar muito também. E também se inscreva no canal, isso é muito importante para mim, para saber que tem pessoas gostando do que eu faço. Te espero aqui então no próximo vídeo para a gente falar mais de arquitetura, de interiores, de exteriores, de projetos do tipo Faça Você Mesmo, como esse aqui agora. Também de coisas interessantes da arquitetura, como eu falei do Cristo Redentor, eu falei da construção também da Torre Eiffel, de várias coisas aqui que são e tem a ver com a arquitetura. Então muito obrigado por ter vindo aqui. Não deixe de checar um outro vídeo de outros projetos DIY que eu tenho aqui, né, nesse canal, de várias coisas que eu fiz aqui na minha casa. Se você acha interessante o assunto, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.